Doenças da terceira idade é o tema do Prevê Saúde. Os idosos constituem a população mais acometida pelas doenças crônicas. A incidência de doenças como hipertensão arterial, diabetes, câncer e patologias cardiovasculares eleva-se com a idade. Esse aumento deve-se à interação entre fatores genéticos predisponentes, alterações fisiológicas do envelhecimento e fatores de risco modificáveis, como tabagismo, ingestão alcoólica excessiva, sedentarismo, consumo de alimentos não saudáveis e obesidade. Para falar sobre as doenças da terceira idade, o convidado do programa é o médico geriatra, Dr. Antônio Carlos Pascoal, formado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em geriatria pela Universidade Estadual de Campinas. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Antônio Carlos Pascoal aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder esclarecer uma série de doenças que ocorrem na terceira idade a todos vocês. Antônio Carlos, já para iniciar o programa, nós sabemos que existem algumas doenças que estão associadas diretamente ao envelhecimento do ser humano. Eu gostaria que você nos falasse quais são essas doenças que são mais prevalentes com a idade. Primeiramente, obrigado pelo convite. E realmente, na terceira idade, a gente percebe que algumas doenças aumentam a sua prevalência. Entre elas, nós poderíamos destacar a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus tipo 2, os diabéticos, as osteoartrites, de quadril, de joelho, as doenças neurológicas, principalmente as demências, onde entra o Alzheimer. Podemos também colocar aí o parkinsonismo, a doença de Parkinson, e algo que a gente não pode deixar também de lembrar, o hipotiroidismo, que é bastante prevalente e complica muito o tratamento das outras patologias, e a depressão, que muitas vezes acaba sendo subestimada pelo geriatra e até mesmo pelos outros profissionais de saúde. É importantíssimo o nosso idoso ser tratado como um todo. Eu digo isso porque hoje é muito comum se procurar um geriatra. Há 30 anos atrás, pouquíssimos procuravam um geriatra. Ou seja, era uma especialidade muito rara, pouquíssimos faziam essa especialidade. E hoje, cada vez mais, nós vemos a necessidade do idoso ser tratado como um todo. No caso da hipertensão arterial, a que se deve esse aumento da hipertensão na terceira idade? Bom, de fato é uma patologia que aparece com muita frequência no idoso. Ela se deve primeiramente ao envelhecimento das artérias também como um todo. Então as artérias ficam mais rígidas. Então nós temos uma diminuição na elasticidade arterial. Isso faz com que as artérias fiquem mais duras e tenham um aumento de pressão. E logicamente ligado, por ser uma patologia multifatorial, aos hábitos de vida, ao sedentarismo, ao excesso de sal, ao fumo, ao excesso de gordura na dieta, à falta de atividade física, Então uma série de fatores que fazem com que muitas vezes o idoso seja acometido pela hipertensão arterial. O controle da hipertensão arterial no idoso é feito da mesma maneira que é feito num jovem? A gente precisa ter determinados cuidados. Primeiramente, medicamentoso não é a única solução. A gente tem que deixar isso bem claro. Então, muitas vezes a gente passa para o paciente, não basta você tomar apenas a medicação. Muitas medicações nós temos que avaliar a função renal e função hepática para serem ministradas a esses pacientes. Então, nós temos que ter uma determinada cautela. Eles fazem mais hipotensão, uma queda de pressão com mais frequência. Com isso a gente acaba aumentando o risco de queda. Então nós temos que ter bastante parcimônia no tratamento da hipertensão no idoso. E lógico, mudar muitas vezes hábitos que estão atrapalhando um bom tratamento. Isso é de fundamental importância. O diabetes é um vilão em qualquer época da vida.
mas quando fala-se na terceira idade, eu acho que a somatória do diabetes e hipertensão é uma bomba relógio. Com certeza, né? E normalmente a gente fala que vem com o kit completo, né? Vem hipertenso, ele vem diabético, ele vem dislipidêmico, né? Com altos níveis de colesterol, de triglicérides, com a osteoartrite. Sem dúvida nenhuma, aquele paciente que tem uma diabetes, portador de diabetes e é portador também de hipertensão arterial, o risco dele desenvolver uma doença arterial coronariana ou um AVC, hemorrágico ou isquêmico, ou problemas renais, retinopatias, né, na vista, então isso aumenta muito mais o risco e é um paciente que a gente tem que sempre olhar mais a miúde. Qual é o tipo de diabetes mais comum na terceira idade? E esse tipo de diabetes, ele tem uma causa específica para aparecer aí? O diabetes tipo 2, né, aquele que é mais prevalente, né, aquele que está relacionado principalmente com a carga genética, mas também com maus hábitos, principalmente com a gordura abdominal, aquele onde temos um aumento dessa gordura intervisceral que dificulta a distribuição da glicose através da insulina para as células, né? Então o diabetes tipo 2 é aquele mais prevalente e, como a gente sempre fala, a medicação, hoje existe um arsenal enorme de medicamentos, temos bomba de infusão, temos um arsenal imenso, mas sempre adequar uma dieta e atividade física para que ele possa usar o mínimo de medicação possível. Certo. Você falou que aumenta muito o risco de um problema coronariano naquele indivíduo hipertenso associado ao diabetes. Quando você começa a tratar um idoso, às vezes você mexe numa medicação aqui, tem que tirar outra ali, desbalanceia aqui, tem que equilibrar ali. Como trata isso? Como você acaba lidando com isso? É a ajuda da família? É o paciente que tem que voltar várias vezes para adequar essas doses? É a ajuda de todo mundo, né? Então o médico precisa primeiro conhecer bem o seu paciente, como em toda especialidade. Você não pode abrir mão de conhecer o seu paciente, tem que conversar com ele. E muitas vezes você tem que tomar cuidado com interação medicamentosa no idoso. Ele é muito mais propenso a ter complicações quando se interage muitas drogas. Então você precisa ter muita cautela, conversar, avisá-lo que pode acontecer ou não, para que a gente possa evitar ao máximo alguns efeitos adversos que podem acontecer no idoso. Alguns idosos, mesmo passando aí do limite do sexagenário, eles ainda continuam bebendo e fumando. É muito prejudicial o álcool e o cigarro na terceira idade? Infelizmente é aquele negócio. Eu acho que tudo que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Aquele que bebe uma latinha de cerveja, gosta de uma dose de uísque, a gente também não pode limitá-lo a tudo. Tem que ter ponderação, porque isso também traz uma dose de sociabilidade, traz alguma coisa de melhor para a vida do idoso, né? Não é tomar uma garrafa inteira. Então tudo com uma certa ponderação. Infelizmente o cigarro já não tem uma dose, né, que seja menos prejudicial. Você fumando ou não, você vai fazer mal do mesmo jeito. Você vai ter as complicações. Então a gente tem que abordar de uma maneira racional, de uma maneira que o paciente entenda, de que ele muitas vezes ele não precisa parar radicalmente de beber. Mas no fim de semana, no encontro com a família, com seus amigos, nada impede dele tomar uma dose de uísque, dele tomar uma latinha de cerveja. Certo? Então isso a gente tem que abordar com bastante cautela no idoso, senão ele vai chegar, poxa vida, já estou com meus 70, 80 anos, o que eu vou fazer da vida agora? É aquela fase onde nós temos o acúmulo de perdas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Colocar para o paciente os riscos e os benefícios e mexer até onde dá. Eu acho que essa sua colocação é importantíssima e realmente vale para todos. O álcool, desde que moderado, não vai te trazer um dano tão severo, uma coisa correta. Já o cigarro, não existe uma dose ou uma quantidade segura. 0 é a quantidade segura. Um cigarro já vai fazer muito mal. Exatamente. Isso daí é importantíssimo. O nosso idoso, a pessoa que está passando por esta fase, entender que uma dose ou outra de álcool
não acarreta um problema maior. Agora, no caso, não pode beber aquele que tem algum problema sério. Ó, eu tenho uma hepatite, aí não pode mesmo, aí é zero. Aí não tem jeito. Mas o indivíduo que está bem, que não tem uma hepatite, o fígado, o pâncreas está bem, tomar uma dosezinha não vai ter problema. Agora o cigarro não. Em qualquer época, um cigarro que seja, já foge da segurança. Correto. Tem que parar mesmo em com qualquer o cigarro. quantidade ou em qualquer fase da vida, infelizmente o cigarro é prejudicial sempre. Sempre. Com relação àqueles indivíduos que têm o colesterol alterado, como você falou, vem o kit completo, hipertenso, diabético e com colesterol alterado. Correto. Como tratar isso? Primeira coisa é mudar hábito. Muitas vezes ele fala, mas eu não como nada, eu como pouco. Mas aquele pouco que você acaba comendo é inadequado, né? E lógico, a primeira medida é a boca e uma atividade física. Que a gente não pode esquecer que a atividade física não vai mexer com o paciente apenas nas suas patologias físicas, abaixar o colesterol, melhorar seus níveis pressóricos, seus níveis glicêmicos, mas também melhorar o astral do idoso. Quando a gente pratica uma atividade física, hormônios, né, que a gente pode chamar de hormônios do bem, a serotonina, são liberados e fazem com que o idoso, com que qualquer pessoa tenha uma vida melhor. Então a primeira abordagem é essa, senão a gente incorre sempre no mesmo problema. Mais um tipo de droga, outro medicamento, e desse jeito, né, a quantidade vai aumentando, o saquinho vai aumentando, e chega um momento que você fica impraticável de medicar o paciente. Você falou também do hipotireoidismo. Por que é mais comum nesta idade? O hipotireoidismo, infelizmente, é uma patologia que é muito pouco, às vezes, diagnosticada na terceira idade. Por quê? Porque ela não obedece àqueles sinais clássicos que nós temos no adulto, como aquela sonolência diurna, né, o ganho de peso, a queda de pelos, o edema nos membros inferiores, né, que é o inchaço. Mas ele começa muitas vezes a debutar com um quadro depressivo. E muitas vezes a gente acaba não solicitando lá o TSH, o T4 livre, e acaba passando batido. Então é muito comum pacientes chegarem no consultório e a gente protela, acaba postergando muito esse diagnóstico. E é o tipo de patologia que complica todas as outras, né? É a patologia que, se não tiver bem adequado com o seu tratamento, você não consegue controlar, por exemplo, a hipertensão. Você tem uma dificuldade enorme. A dislipidemia, que são altos níveis de colesterol ou triglicéridos, também você não consegue controlar. Então nós temos que ter sempre em mente que o idoso, muitas vezes a sintomatologia não é igual ao adulto jovem. As artrites que ocorrem na terceira idade são bastante comuns também. Joelho, quadril, isso acaba limitando muito a vida do idoso. Muitos não podem nem ir para a cirurgia. Como tratar isso? Então, a gente muitas vezes acaba esbarrando em problemas extremamente limitadores, né? Então, o paciente que tem a sua consciência preservada, a cognição dele preservada, muitas vezes ele acaba não conseguindo realizar as suas atividades do dia a dia, as atividades diárias, por conta de uma osteoartrite de quadril, de joelho, e muitas vezes, como você disse, não dá para submetê-lo a uma cirurgia. Então é aquele negócio, a gente tem que preservar antes, a gente tem que abordar algo sempre no início. São determinadas patologias que acabam complicando e muito a vida. Muitas vezes o que limita é a dor. Se a gente exagerar demais no uso de anti-inflamatórios, você pode acabar esquecendo que você está prejudicando o rim, descompensando uma insuficiência cardíaca e acaba fazendo uma lambança no paciente. Então a primeira coisa, o primeiro momento que você consulta um idoso, você tem que fazer uma análise articular desse idoso. Se ele não estiver bem, é a hora de abordar, porque muitas vezes, como você disse, a cirurgia fica inviável, não é possível realizá-la, e o paciente que tem uma cognição perfeita acaba ficando limitado devido a uma deformidade articular que infelizmente é irreversível.
É irreversível. O que você quer dizer com isso é que realmente não tem cura. Exatamente. E o tratamento, muitas vezes medicamentoso, você trata de um lado, descompensa do outro. Nesses casos, a ajuda de um fisioterapeuta é realmente bem-vinda? Fundamental. Muitas vezes, às vezes a gente admite, né, os pacientes chegam ao consultório com uma limitação funcional enorme devido a uma osteoartrite de joelho. Se você não tiver a ajuda desses profissionais, como o fisioterapeuta, para o alívio da dor, para a melhora da função articular, você realmente acaba tendo um resultado muito frustrante só com a medicação. Então, esses profissionais, para que fortaleça, eu falo sempre para o paciente, muitas vezes o problema não está só na articulação, mas aquele grupo de músculos que estão na adjacência, que estão debilitados. Eu tenho que fortificá-los para eu tirar a sobrecarga articular. E muitas vezes o paciente acaba saindo de um andador, saindo de uma bengala para conseguir deambular sem a ajuda de nenhum aparelho. Certo. É muito frequente também a osteoporose nesta fase. Principalmente as mulheres são acometidas. E aí? O que fazer? Como tratar? É mais medicamento. É mais medicamento. Então hoje a gente sabe que a prevenção tem que começar lá atrás. E algo que a gente está cada vez mais incentivando, e todas as especialidades acabam fazendo isso, é a dosagem da vitamina D. Apesar de nós estarmos um país aí extremamente tropical, a gente percebe a deficiência enorme de vitamina D que existe na nossa população. E hoje a vitamina D, muitos sabem, é praticamente um hormônio, ela está muito mais relacionada com o hormônio, desempenha inúmeras funções, principalmente no metabolismo do cálcio, e a gente tem sempre que dosá-la. Muitas vezes o paciente chega tomando cálcio, mas ele não tem vitamina D. A vitamina D está insuficiente, então não adianta nada, né? Nós temos que pegar outras medicações que acabam ajudando a, vamos dizer assim, grudar o cálcio no osso, né, para tampar os poros, e mais uma vez, aquela atividade física de resistência, aquela onde o paciente acaba tendo que exigir do osso para que ele acaba tendo um turnover, ele acaba se remodelando para ficar mais forte e você usar cada vez menos medicamento. Por isso que a atividade física hoje é tão falada para inúmeras patologias que acometem o idoso. Certo. O osso acaba ficando poroso, mais frágil. Uma queda nessa idade pode significar anos e anos em cima de uma cama, numa cadeira de roda, limitando cada vez mais a vida deste idoso. Então, daí a importância de tratar corretamente, até fazer a prevenção para não chegar lá na frente com um osso tão poroso, tão frágil. Muitas vezes a gente escuta falar que as fraturas são até espontâneas. O indivíduo está andando e fratura, não caiu nada, de tão fraco que fica o osso. Exatamente. É muito comum as pessoas falarem, ele caiu e quebrou o fêmur. Não, ele quebrou o fêmur e caiu. Então vem um tipo de patologia que muito frequente, e quando acomete o fêmur ou acomete uma vértebra, acaba levando o paciente a um sofrimento enorme. Ele complica muito, ele fica em cima de uma cama, muitos não conseguem voltar depois a deambular, a andar, e é algo que a gente tem que ficar muito atento. Você falou também que na terceira idade é bastante prevalente a depressão. E muitas vezes se passa batido e não se diagnostica isso no idoso. Muitas vezes o idoso está ficando ranzinza, chato, ele está ficando uma pessoa muito crítica e o pessoal acha que isso daí é da idade. E pode ser uma depressão. Pode. Então é outro tipo de patologia que a gente precisa ficar muito atento, né? Um idoso depressivo, ele realmente é um grande problema. Ele acaba piorando todas as outras patologias, o contexto social dele afunda bastante, ele se isola, e uma das principais sintomas, de sinais que a gente percebe, é a perda de peso inexplicada. O paciente de uma hora para outra, você está fazendo dieta? Não faço nada, e o isolamento social que ele começa a ter.
Então muitas vezes ele começa a se sentir rejeitado, e uma depressão em pessoas já na terceira ou na quarta idade, realmente a gente precisa ficar muito atento, que isso é um fator complicador para um enorme tipo de patologias. Certo. E isso acaba afetando não só ele, como toda a família, né? Todos que estão em volta acabam, de alguma maneira, se sentindo ali incomodado. E como, viu? A gente sempre recebe os pacientes e fala, nossa, eu lembro da minha mãe assim, fazia isso, do meu pai, fazia tal coisa, tal. E hoje em dia realmente parece que a pessoa mudou muito. E as pessoas, quem está ao redor, acaba também, a gente tem que observar bem, se acaba ficando deprimido de ver um pai e uma mãe naquele estágio que acaba ficando. Uma dificuldade para dormir enorme, muitos perdem o gosto de fazer qualquer coisa na vida, né? Algo que eles faziam não conseguem fazer mais. Eles vão ficando cada vez mais isolados, e a gente precisa ficar muito atento, porque muitas vezes complica e muito o idoso. Sabe, a terceira idade muitas vezes é incompreendida em muitos aspectos, e eu acho que um deles é justamente esse. O idoso, ele vai querendo ficar um pouquinho mais recluso. É difícil aquele idoso que quer sair o tempo inteiro, quer passear. A grande maioria já fica muito mais na sua casa, gosta mais do seu quarto, do seu banheiro, da sua televisão, já não tem tanta vontade de passear, né? Já é natural que ocorra isso. Exatamente. Né? Agora, não pode se acentuar. Exatamente. A partir do momento que isso começa a transtornar a vida, não só dele, mas também como dos familiares, a gente precisa abordar, porque senão a casa inteira acaba ficando deprimida. Uma coisa muito séria. Eu, em uma das conversas que eu tive com o meu pai, eu estava falando, olha pai, não vejo a hora de me aposentar, eu e a minha esposa viajarmos, a gente dar uma passeada, conhecer isso, conhecer aquilo. Ele virou para mim e falou assim, sabe filho, vai fazer agora. Vai fazer agora porque você tem vontade. Quando você envelhecer, você vai ficar igual eu, com vontade de ficar na sua casa, no seu quarto, de usar o seu banheiro. Você não vai ter muita vontade de sair. Então não deixa para fazer isso lá na frente. Faz agora. Então realmente, muitas vezes a gente fica esperando lá para frente e lá na frente a coisa vai ficar um pouco mais limitada. Talvez a gente não tenha a paciência de viajar 9 horas de avião, de ficar 4 horas no aeroporto, né? Então realmente vai tendo uma certa limitação. O que não pode é deixar limitar tanto. Exatamente. Tudo tem seu limite, né? Tudo tem seu nível de razoabilidade, né? Certo. Agora, com relação ao Parkinson, doutor. O Parkinson é uma doença que tem sido diagnosticada cada vez mais precocemente. Nós vemos aí pessoas de 40 e poucos, 50 anos já com Parkinson. Como se trata isso na terceira idade? É diferente? Tem algo novo no mercado? O tratamento basicamente não mudou muito. Existem drogas aí que ajudam bastante, né? Não vou entrar a miúde, porque é bastante complexo. O problema da falta, aquela diminuição de dopamina, né? Onde o paciente acaba tendo os movimentos finos muito prejudicados. Mas é aquela coisa novamente, não adianta só medicamento. A gente precisa também de um terapeuta ocupacional, de algo que o paciente comece a ser estimulado para que ele mantenha a qualidade dos movimentos finos, que a gente chama. Vestir uma camisa, conseguir abotoar o botão da camisa, conseguir levar o garfo, a colher à boca, cortar, né, um determinado alimento. Então são coisas que a gente tem que preservar. E não é só com a medicação. É a mesma abordagem que a gente tem para uma osteoartrite, que a gente precisa de um fisioterapeuta. No caso do parkinsonismo, nós também precisamos de um terapeuta ocupacional, de uma fisioterapia, para fazer com que esse idoso tenha o mais abrangente possível sua vida ao seu controle. Isso é de fundamental importância. O parkinsonismo, com o passar dos anos, mesmo com o tratamento, ele pode dar uma certa rigidez muscular.
Exato. Mesmo tratando adequadamente, fazendo fisioterapia, isto pode ocorrer ou isso retarda com o tempo? Pode acontecer. Tem pacientes que é aquele negócio, a medicina não é uma ciência exata, né? Então tem pacientes que respondem bem, tem pacientes que têm uma evolução, vamos dizer assim, menos desfavorável da doença e acabam conseguindo ao longo de muitos e muitos anos manter a sua autonomia, a sua independência. Em contrapartida, outros pacientes acabam não tendo a mesma resposta com a medicação, né? Isso, infelizmente, é só com o tempo a gente vai conhecendo o paciente e pedir a Deus também, né, que ele tenha uma boa resposta e que ele seja aquele que não entre, infelizmente, naqueles quadros de rigidez, que fica extremamente limitado. O paciente, muitas vezes, para andar, fica com uma limitação enorme. É um problema bastante severo. Eu acredito que nós tenhamos falado aí de várias doenças da terceira idade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, até no seguinte sentido: o telespectador assiste isso daí e vai falar, puxa vida, mas eu vou ter isso, vou ter aquilo outro, eu estou danado, eu não vou poder comer isso, não vou poder... Não é bem assim, né, Antônio Carlos? Não, de maneira nenhuma. Infelizmente, muitas patologias acabam aparecendo na terceira idade. Aí, qual é a melhor forma de prevenir? É não chegando até lá. Agora, será que vale a pena não chegar lá? Aí é que está o negócio, né? Então, a gente tem que ter em mente que envelhecer tem como se envelhecer de uma maneira saudável. Procure ser feliz, que é o que é mais importante na sua vida. Não deixe que as pessoas atropelem a sua vida. Isso, infelizmente, a gente vê com muita frequência. As pessoas querem se intrometer demais na vida. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. E você está perdendo a sua própria identidade. Então, chegue lá na frente, mesmo com algumas doenças, mas que você possa chegar e falar, eu fui feliz, a minha vida valeu a pena. Realmente ter uma vida plena. Exatamente. Né? O convívio com os amigos, com os familiares, de uma maneira saudável. Se tiver moderação, melhor ainda. Melhor ainda. Você vai chegar mais longe com mais qualidade. Exatamente. O negócio é se lambuzar na vida. Aproveite que ela está aí para você gozar da sua vida. É isso mesmo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Antônio Carlos Pascoal, médico geriatra. Toda vez que vem aqui, passa para os nossos telespectadores de uma maneira bem clara, bem simples, para que todos entendam aí a importância destas doenças e do tratamento, como se cuidar melhor. Gostaria de agradecer a todo o nosso telespectador, convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde e, sem dúvida nenhuma, agradecer toda a nossa equipe técnica e dizer que, se envelhecer tem que se pagar um preço, que a gente pague um preço mínimo e que lá na frente a gente consiga olhar para trás e falar, valeu a pena, né? Exatamente. Seja feliz. É isso mesmo. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau.